pessoal, meu nome é Cristiane Sardim Padilla de Oliveira, tá? Normalmente o pessoal me chama de Cristiane Sardim. Eu tenho mestrado eu sou engenheira civil, tá? Mas tenho mestrado em engenharia de produção e depois fiz o doutorado em engenharia com ênfase na área de construção, tá? O meu doutorado foi na parte de inspeção e manutenção, ok? E hoje eu dou aula na arquitetura para a disciplina Análise de Sistemas Estruturais, que pega um pouquinho da parte de estruturas, depois eu vou explicar um pouquinho por que eu trabalho com essa área também. E no curso de Engenharia Civil eu sou professora da Edificações 2A também, depois eu vou explicar o que quer dizer esse 2A, ok? E atualmente eu estou dando aula da disciplina de Redação Técnica e Científica para Trabalhos Acadêmicos, que é a disciplina anterior à elaboração do TCC, que é aquele trabalho de conclusão de curso que vocês fazem, né, na parte final, atualmente, né, pelas regras atuais do curso, super necessário para que vocês possam se formar, a elaboração desse trabalho. E com isso, por estar trabalhando direto com a parte do TCC, eu oriento vários TCCs, principalmente na área da construção, ok? Então, não adianta, o meu foco maior é construção. Bom, eu sou professora hoje na área de construção, mas a minha formação, eu fiz todo o meu curso voltado fazendo uma coisa que hoje eu considero errado, né, que eu vejo que vários alunos fazem isso. Eu voltei total a minha formação para a área de estruturas. Então, eu fiz estágio na área de estruturas, escolhi as eletivas na área de estruturas, dei enfoque todo especial às disciplinas de área de estruturas, porque eu queria trabalhar no escritório de cálculo. E fazia estágio o tempo todo no escritório de cálculo. Quando eu me formei, eu percebi que economicamente isso não foi viável. Passou 2 anos, eu já estava trabalhando numa construtora. Inicialmente eu fui para uma consultora na área de orçamento, que é uma área que eu adoro, né? Fui para a parte de orçamento, e dali a pouquinho eu já estava no canteiro de obra, não tinha como, tá? Não tem como você estar numa consultora e não ir para o canteiro de obra. Então dali a pouco eu já estava trabalhando em canteiro de obra, e aí que eu senti a necessidade de fazer esse mestrado na área de engenharia de produção. Isso era, não entregando minha idade, tá? Isso era da década de 90. Um período onde a nossa construção civil ainda vinha de uma forma muito artesanal, muito mais artesanal do que o que nós temos hoje nos canteiros de obra, tá? Onde o desperdício era considerado comum, o retrabalho mais comum ainda, e eu trabalhando nesse ambiente, aquilo foi me dando uma sensação de erro, né, como profissional, e aí eu busquei as ferramentas da engenharia de produção, e foi bem um período onde estavam se entrando os programas de qualidade para a indústria do Brasil. E aí, pouco a pouco, essa ideia dos programas de qualidade entrou também na área da construção, onde a gente conseguiu pouco a pouco melhorar. Hoje eu considero, né, a partir do ano 2000, ali a gente melhorou realmente a qualidade das nossas técnicas construtivas, tá? E hoje eu considero que nós estamos bem mais, um patamar bem melhor, tá? A partir de 2013 a gente passou a ter a norma de desempenho, né, super importante nessa área. Então a gente conseguiu melhorar bastante a área da construção em termos de qualidade. Então hoje, se eu estivesse trabalhando dentro de um canteiro de obra, eu confesso que eu estaria muito mais feliz do que quando eu tive que trabalhar num canteiro de obra ali na década de 90, ok? Bom, aí depois, fazendo mestrado em engenharia de produção, eu acabei fazendo meu doutorado na área de engenharia civil, né? E com um enfoque em construção, porque eu já estava dando aula, né? Então, pelo meu preparo anterior, toda a parte estrutural e pelo meu doutorado na área de construção, hoje eu me considero capaz, né, de falar das duas áreas, tanto que eu tenho essa disciplina de análise de sistemas estruturais de arquitetura, que é uma disciplina da área de estruturas, tá? Mas a área de construção é a minha menina dos meus olhos, tá? Porque a área de construção, ela é uma área super importante, porque é a área que a gente enxerga da construção civil. Então, quando você fala com qualquer pessoa leiga, eu sou um engenheiro civil, essa pessoa vai olhar para você e vai falar, então você constrói casas. Tá? Então, esse seria aquele filé mignon da engenharia civil, que é a parte da construção. Tá? Para a gente construir, para a gente pensar em construir, a gente considerar que seja da área da construção, nós temos que pensar em 3 enfoques, que seria o que eu coloquei aqui. Eu tenho que pensar em qual material construtivo que eu vou utilizar naquela minha edificação. Eu tenho que pensar em escolher quais são as técnicas construtivas que eu vou usar para fazer aquela edificação. Eu tenho que pensar no tempo que eu vou levar para essa técnica, essa edificação.
e tenho que pensar no cronograma, né? O tempo que eu vou levar e principalmente o custo, né? Qual é o custo que eu vou levar afinal dessa edificação. Então, isso que eu falei estaria englobado aqui em execução de edificações. Seriam as técnicas, o cronograma e o orçamento. E depois eu tenho que pensar em como eu vou manter aquela edificação naquele padrão adequado para eu continuar utilizando a edificação. Então, eu entraria na parte da manutenção. Então, essas três grandes áreas englobam, então, todo o conhecimento que a gente deve ter para se dizer que é um engenheiro civil que tem o mínimo de conhecimento na área de construção. Bom, aí vem aquela dúvida, né, que seria aquele erro que eu cometi lá no meu curso, né? Não, eu não quero construir, eu não quero ser um engenheiro de canteiro, né? Eu não quero ir para um canteiro de obra, né? E, infelizmente, muitas vezes, alguns de nós têm esse preconceito, né, contra essa parte. É uma pena, tá? Como eu fiz lá na minha formação. O que acontece é que se você dá a tua ênfase toda para uma única área, você fica capenga nas demais áreas. Então, o bom engenheiro civil é aquele que tem um conhecimento geral, que consegue entender pelo menos o mínimo necessário de cada área, para então ele poder se destacar naquilo em que ele vai se especializar, tá? E a área de construção, ela acaba permeando as demais áreas. Até porque, como eu disse para vocês, sempre vai ter aquela figura que o engenheiro civil constrói, né? É o que vai edificar. Outro detalhe, pessoal, eu sempre vou falar muito em edificações, considerando as construções gerais que a gente tem. Lembrando que, além das edificações, a gente também tem as obras de arte, tá? Mas quando eu penso nas técnicas construtivas, eu não só estou englobando construir uma casa térrea, um sobrado, um edifício de 3 andares, um edifício de 20 andares, o edifício de Dubai com 100 andares, isso é construção, existem técnicas construtivas tal qual uma casa térrea, assim como as grandes obras de arte, como pontes, viadutos, barragens. Então, tudo vai trabalhar com toda a edificação de qualquer obra vai trabalhar com as técnicas da área da construção. Então, mesmo que você queira especializar na parte de hidráulica, mas você pretenda trabalhar com barragens, você vai precisar executar. Ou que você queira fazer uma grande tubulação, você vai precisar da área de construção, porque você vai executar, edificar a tubulação, tá? Ou quem gostar mais de trabalhar com a área de pontes e viadutos, de grandes obras, né? Também, ou obras portuárias, também vai trabalhar com a área de construção, tá? Então, não confundam que quando eu falo assim, eu sou da área de construção, olhem para isso e digam assim, então essa professora só sabe falar da edificação, da construção de casas e edifícios. Não, nós da área da construção abordamos a execução de qualquer obra dentro do amplo espectro que o engenheiro civil pode vir a executar. Turma, alguma dúvida? Entenderam, então, que a área da construção ela está permeando todas as áreas da construção civil? Pessoal, eu vou sempre dar um tempinho para vocês queiram fazer perguntas. Se quiserem, pode digitar ali no chat que eu estou olhando, que eu estou cuidando, eu vou respondendo, tá? Bom, pessoal, continuam me escutando direitinho? Se puderem me dar um retorno, tem alguém vivo aí do outro lado? Joia, pessoal, muito bom saber que vocês estão aí. Obrigada, Vanessa. Bom, turma, então a área da construção, ela é uma área assim, que eu considero, por exemplo, vamos pensar, no meu caso, eu me dediquei totalmente à parte da estrutura na minha formação. Quando eu cheguei lá pelo 8º semestre, eu tinha que fazer o estágio obrigatório, e eu estava desde o 1º semestre trabalhando dentro do escritório de cálculo. Mas qual era a minha cara na minha formação? Era justamente, eu estava dentro de um escritório o tempo todo trabalhando com projetos estruturais, mas eu não enxergava aquilo que eu estava projetando. Eu estava lá projetando, criando na minha mente aquele projeto, mas eu não conseguia enxergar como ele seria executado lá no canteiro de obra. E isso era um problema, porque as áreas precisam se comunicar. Tá? A compatibilização de projeto hoje é uma realidade. Então, quem está dimensionando lá no escritório de cálculo, quem está fazendo a instalação elétrica, fazendo a instalação hidráulica, a parte de fundação, a parte de pavimentação ao redor dessa edificação,
você precisa enxergar o que você está construindo. Então, eu no 8º semestre, eu me vi obrigada a ir fazer meu estágio obrigatório dentro do canteiro de obras, né? Na execução de um grande edifício, porque eu percebi que eu estava projetando uma coisa que eu não estava enxergando. E quando eu fui para o canteiro de obra e vi que quem abria o projeto estrutural era o carpinteiro, era o armador, e a dificuldade que eles tinham. Então, eu enxerguei o carpinteiro abrindo o projeto estrutural, aí ele pegava um papel do lado, então tinha lá o carpinteiro mais velho, ele conseguia abrir, ele conseguia ler o projeto, aí ele pegava um papel e ele fazia um rascunho para poder passar para os demais carpinteiros, porque eles não conseguiam ler o projeto. Então, eu percebi, assim, da importância da linguagem do projeto, dela lembrar que toda a aplicação desse projeto, ela não vai só estar na mão de engenheiros, mas sim de mestres de obras e do pessoal da obra, realmente, da mão de obra da construção civil. Então, você tem que lembrar disso na hora de se fazer o seu detalhamento, tá? E isso vale para para instalação elétrica, para instalação hidráulica, para projeto de impermeabilização. Você tem que lembrar que não vai ser só um outro engenheiro com quem você vai estar conversando através daquele projeto, tá? Então, eu achei bem importante, né, trabalhar. E aí, outra é estar dentro do canteiro de obra e ver realmente. Por exemplo, eu fazia lá o dimensionamento da viga baldrame, né? A viga baldrame é aquela viga que interliga as estacas. Então, eu fiz toda a fundação, todas as estacas da edificação, e aí eu vou lá e executo a viga baldrame. A viga baldrame, ela está totalmente em contato com o solo. Ela é quase que uma peça, uma viga de fundação. E aí ela é diferente quando você vai montar uma viga baldrame das vigas superiores. Então eu consegui enxergar isso trabalhando dentro do canteiro de obras. Então eu acho muito importante essa formação o mais abrangente possível, tá? Para todos os profissionais da área. Bom, pessoal, vamos ver aqui as nossas, como eu falei, né, as nossas 3 grandes enfoques dentro da construção seriam materiais, execução de edificações e manutenção. Pessoal, se vocês escutarem alguma musiquinha ao fundo, tá? É a musiquinha do filme da minha filha, que ela tá aqui junto comigo, tá? E ela tá assistindo o filminho ali. Bom, na área de materiais, pessoal, nós temos os materiais construtivos, eu diria assim, ó, que é um grande campo de trabalho para quem quer trabalhar com a parte mais acadêmica, com a parte de pesquisas, né? Dentro da construção. Porque a gente não para, tá? A gente está sempre inovando novos materiais. Eu que faço orientação de TCCs, né? Todo semestre vem um aluno trazendo um novo material, um novo olhar sobre aquele material, tá? Então, a área de materiais é uma área assim, ó, que envolve muita pesquisa. E é a área que nós temos o LANTAC, né? Que é o Laboratório de Materiais, aqui fica ali junto com a Escola de Engenharia, né? O prédio da Escola de Engenharia, fica no térreo, né, da Escola de Engenharia, que é um laboratório que trabalha principalmente com essa parte de pesquisa, tá? Então, lá no LANTAC se tem uma ênfase muito grande ao trabalho com o concreto, através da professora Denise Dalmolin, da professora Ana Paula, né? E aí temos toda a parte de argamassa, que a professora Ângela Mazueiro trabalha bastante, mas a gente também tem outras pesquisas, como, por exemplo, blocos cerâmicos, blocos de concreto, telhas, materiais de revestimento em geral, tá? Então, a gente tem várias pesquisas abrangendo vários materiais de impermeabilização, né? Então, hoje a gente tem muita pesquisa. E aí, nessa parte de materiais, é uma parte também onde resultam muitos materiais para inovação. Materiais que eu posso trabalhar, né, com eles, trazendo novas características para a minha edificação. E essa parte da inovação, né, ela se tornou muito importante a partir da norma de desempenho. O que é a norma de desempenho? Tá? Até 2013, todas as normas construtivas que são elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, tá? Elas norteavam as características e as técnicas construtivas que eu deveria utilizar na edificação. As normas construtivas, as normas da ABNT, né, essas normas técnicas, elas não têm função de lei, então elas não são leis, elas são promulgadas, elas são elaboradas por grupos de estudos daquela área que se ficam em conjunto e montam aquela norma, né, por exemplo, nós não tínhamos, por exemplo, até o ano de 2000, nós não tínhamos normas
que estabelecessem as propriedades de uma parede de gesso acartonado, que é a famosa parede drywall, que é aquela parede que hoje a gente vê que a maioria dos nossos edifícios é um material usado para construir as paredes internas do edifício, que é uma parede composta por gesso acartonado, que é um material composto de gesso e cartão, do outro lado gesso acartonado e no meio perfil metálico. Então são paredes diferentes do usual que a gente está acostumado, que são paredes onde eu empilho um tijolo em cima do outro, formando aquela minha parede, tá? Então a parede de gesso acartonado, ela entrou no Brasil fortemente a partir da década de 90 até o ano 2000, e no ano 2000 um grupo de engenheiros da área que trabalhavam com gesso acartonado se reuniram e montaram essa norma técnica, né, que hoje nós temos a norma de paredes de execução de paredes de gesso acartonado. Mas essa norma, ela dizia como executar a parede de gesso acartonado, mas não me dizia quais as propriedades que eu deveria esperar com a parede de gesso acartonado. E aí o pessoal começou a construir muito mal essas paredes, e essas paredes começaram a deixar passar muito barulho de um lado para o outro. E não é o objetivo dessa parede. Essa parede justamente é dela ter um bom desempenho acústico. Então ali a gente foi percebendo quanto faltava no Brasil de uma norma que desse o norte de como deve ser o desempenho da nossa edificação, olhando para quem vai usar a edificação. Seria como se a gente pensasse que o usuário da edificação é o cliente da edificação. Então, eu estou aqui dentro dessa sala e eu tenho vários confortos, sensações que eu preciso ter, que quem vai me proporcionar é a edificação. Se eu estou de pé aqui nessa laje, eu moro num edifício, é porque essa laje está segura, ela não apresentou deformações excessivas e ela tem um suporte. Então, entra as propriedades de segurança que eu espero. Se eu estou sentindo um conforto térmico agradável, é porque eu tenho uma janela que permite iluminação para essa sala, que permite ventilação. Se eu não estou escutando muito barulho em relação ao meu vizinho de cima, é porque essa laje de cima tem um conforto acústico adequado. Então, são várias especificações que eu espero para poder estar confortável naquele ambiente. Então, foi isso que a norma de desempenho ela fez. Ela colocou no papel não como construir, mas o que esperar da minha edificação quando a edificação estiver pronta. E aí, a partir de 2013, a partir do momento que essa norma foi promulgada, ela abriu um grande leque de inovações. Então, a partir do momento que eu digo que eu espero que a edificação se comporte de uma determinada maneira, eu posso inovar nas técnicas construtivas, não fico mais amarrada às antigas técnicas construtivas. E aí a gente foi percebendo que as nossas antigas técnicas construtivas, vamos pegar a parte da parede de novo, né? Uma parede executada com bloquinhos de 8 furos, provavelmente quando eu for fazer um ensaio acústico nessa parede, eu vou perceber que ela não tem um bom desempenho acústico, ou seja, ela deixa passar barulho de um lado para o outro. E aí eu penso assim, como é que eu vou melhorar essa parede? Não tenho o que fazer. Aí se eu for trabalhar com a parede de gesso acartonado, que é esse gesso e perfil metálico no meio, eu consigo preencher esse meio, esse vão, com material de isolamento acústico. Então ela é uma parede, ela traz essa inovação, eu consigo acrescentar materiais acústicos àquela parede. A parede de tijolinho de 8 furos, eu teria o quê? Que colocar esse material isolante numa das faces da parede. E aí eu teria dificuldade de acabamento. Então a gente tem todo... porque aí eu fico pensando, eu quero pintar essa parede. Como é que eu vou pintar se eu botei um material isolante acústico na face dela? Então aí eu vou lá e boto uma outra placa fechando essa parede. Então aí vem a ideia das inovações. Vai dar certo? Vai funcionar? Vai durar? E aí entra uma parte muito importante na área de materiais, que são os ensaios, né? Que aí a gente realmente conta com os nossos laboratórios. Lembrando, pessoal, que esses ensaios não são só para pesquisa. Esses ensaios também podem ser direcionados para que empresas de materiais de construção tragam os seus materiais aqui para dentro da universidade, para que esses materiais sejam testados e fornecidas as suas propriedades, para que então quem for especificar aquele material ter certeza que aquilo que ele está especificando está atendendo a norma de desempenho, tá? Então essa área de materiais é uma área, assim, que eu diria que está em franca expansão, principalmente porque a indústria de material de construção está tendo que financiar esses ensaios, está tendo que financiar essas pesquisas, porque com a norma de desempenho, esses dados precisam ser informados para quem está comprando aquele material. Então, se eu vou lá
na empresa que trabalha com forro, por exemplo. Vou tocar nesse assunto do forro, que eu sei que é um assunto que todo mundo lembra, né? Do problema do incêndio da Boate Kiss. Então, se eu quero colocar um forro, vamos pensar que eu quero colocar um forro acústico, justamente porque eu quero fazer um local que tem uma boa acústica, um teatro, um cinema, uma boate, tá? Então, eu tenho que entrar em contato com quem vende esse tipo de material e tenho que ter certeza que aquele material foi testado e que aquele material é adequado para um local onde eu vou ter uma grande aglomeração de pessoas e onde eu vou ter tempo de rota de fuga, que as pessoas não vão conseguir em 1 minuto sair daquele local. Você vai precisar, você vai ter um grande público ali dentro, vamos pensar num teatro, pense no auditório da URGS, por exemplo, são 1.500 pessoas, tá? Então, você precisa pensar como que as pessoas vão sair daqui de dentro caso ocorra uma emergência, tá? E aí você vai ter que trabalhar com os materiais de acabamento de tal forma, não só o forro, mas o piso, as paredes, de tal forma que eles não peguem fogo tão rapidamente. Então, tudo isso faz parte da área de ensaios. No caso da parte de incêndios, a gente tem um outro laboratório que chama LEME, que fica lá no campus da agronomia, né? Lá no campus externo. E o LEME, ele é um laboratório onde se fazem ensaios em relação à parte de durabilidade, de incêndio e tudo mais, dos materiais construtivos, tá? Então, como vocês podem ver, pessoal, quem quiser trabalhar com pesquisa, com inovação, com ensaios, nós temos um grande campo, né, dentro da área da construção. Bom, aí nós temos a parte mais hard, né, da construção, que seria aquela parte de vamos executar o nosso edifício, ou a nossa obra de arte, ou a nossa obra hidráulica, né, vamos executá-la. Então, primeiro passo, não adianta, eu tenho que saber quanto que vai custar, eu preciso orçar. Só que o orçamento é feito antes, né? Então, eu não comecei ainda, talvez, nem a fazer uma inspeção de solo, né? Nem sei qual vai ser a fundação, a base da minha estrutura, da minha edificação, e eu já estou pensando em quanto que vai custar para eu construir aquele prédio, por exemplo, ou aquela casa, tá? Então, entra aí a parte de orçamento e as técnicas de orçamento, que é como quantificar uma obra que ainda não está sendo executada, né? Então, como é que eu vou colocar no papel ali quanto que eu vou gastar de telha, de tijolo, de concreto, de aço, né? Quanto que eu vou gastar de material? Quanto tempo eu vou levar para produzir esse material? Tá? Então, essa seria uma parte bem importante. Pessoal, alguma dúvida? Aí eu tenho que compatibilizar os projetos, é uma outra área da execução, porque principalmente se sou eu que vou ser o engenheiro civil responsável pela execução daquela obra, eu tenho que ter certeza que todos os projetos estão conversando. Então, por exemplo, eu não posso ter uma tubulação de água passando no meio de uma viga de concreto. Então, eu tenho que cuidar para que os projetos conversem entre si. Eu tenho que escolher quais vão ser as técnicas que eu vou usar, as técnicas construtivas, e qual o material. Então, às vezes, o arquiteto pode até determinar lá no projeto arquitetônico qual vai ser o material, mas ele não vai especificar qual a técnica construtiva que eu vou utilizar, tá? E principalmente agora eu tenho que estar sempre preocupado em atender a norma de desempenho, tá? A norma de desempenho, o apelido, o nome dela é NBR 15.575, Edificações Habitacionais de Desempenho. NBR, como eu disse, né, é uma norma brasileira, produzida pela ABNT, e 15.575 é a numeração dela, foi o momento em que ela foi publicada. Certo? Então, essa seria a parte da execução. E aí eu também, e lógico, aqui em técnicas construtivas, pessoal, a gente não para de inovar nunca, né? Por exemplo, um sistema que está entrando pouco a pouco no mercado é o famoso steel frame, que é um sistema construtivo, né? É uma técnica construtiva que é muito adotado nos Estados Unidos para construir casas de baixa carga. Então, são casas térreas ou casas com 2 a 3 pavimentos, né? Ela poderia até ser usada para edifícios mais altos, mas ela não é economicamente não é viável. Então, por exemplo, nós estamos com essa nova forma de construir, pouco a pouco entrando aqui no Brasil. Então, hoje, quando você vai construir, por exemplo, uma casa, você pode pensar nessas duas metodologias. Ou eu posso trabalhar com concreto, ou eu posso trabalhar com steel frame, que seria um material à base feito de aço galvanizado e com revestimento, tá? E aí muda completamente a técnica construtiva. Então,
ao longo do curso, nas disciplinas de construção, vocês vão vendo esses tipos de formas de técnicas de construção. E aí a parte da solução de problemas, tá? Isso cai muito na área da construção. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar com desperdício e nem com retrabalho. Retrabalho é aquela coisa, vou lá, faço a parede não ficou alinhadinha, eu derrubo a parede, faço de novo. Isso era muito comum. Não pode acontecer isso numa obra, tá? Até um desperdício de material e de mão de obra, né? Então, hoje em dia não se aceita fazer o retrabalho. As manifestações patológicas é o nomezinho bonito que a gente dá para erros, para quando eu construí, aquilo não funcionou, então vai ocorrer uma manifestação patológica, ou seja, eu vou olhar para a minha casa e vou perceber que as coisas não estão indo muito bem. Né? Aquele desempenho que eu esperava para a minha edificação não está ocorrendo, está dando problema. Como é que eu vou corrigir isso? Como é que eu vou evitar que isso ocorra na minha próxima obra? E aí a gente percebe que é muito importante o treinamento da mão de obra, a conversa com a mão de obra, a parceria com os seus operários da construção civil, tá? Porque são eles que vão executar a sua obra, ok? A parceria com os fornecedores de material, né? Para você realmente receber lá no teu canteiro o material com a qualidade especificada. E aí entra o papel do gerente, o gerenciamento, tá? O engenheiro civil, se a gente for olhar claramente, ele é um grande gerenciador daquele grande processo muito complexo. Um engenheiro civil que trabalha dentro de um canteiro de obra, ele não para um minuto porque ele tem N frentes de trabalho ocorrendo todas ao mesmo tempo, ele tem que pedir os trabalhos, o material para a semana que vem, ele tem que pensar nos projetos, ele tem que conferir se aquilo que está sendo executado está de acordo com os projetos. Então, essa atividade de gerenciamento, eu diria que é uma atividade assim, ó, que o engenheiro civil sabe desempenhar muito bem. A gente não é treinado, nós não somos administradores, o nosso curso é de engenharia civil, mas o engenheiro civil tem uma capacidade assim, ó, enorme de fazer esse profissional multitarefas, que é o engenheiro civil de um canteiro de obras, tá? E não importa qual a obra seja, tá? Por mais simples que seja ou até o mais complexo que seja. E além disso, a gente tem ainda a parte da manutenção, porque nós não queremos construir e largar, né? A gente constrói e mantém. Então, nós temos que inspecionar as nossas obras, todas as nossas obras. De tempos em tempos, eu devo olhar para elas, seja uma casa, seja um edifício, seja um viaduto, tá? Devo pensar em fazer a manutenção preventiva, que é evitar que eu tenha que corrigir o colapso, ou seja, é muito mais barato eu arrumar o viaduto antes que ele caia, do que tentar consertar o viaduto depois que ele já caiu, tá? Sem contar vidas que podem ser perdidas nesse processo, tá? Então é sempre melhor trabalhar com manutenção preventiva. A situação das reformas, porque a gente tem o fator obsolescência dos nossos edifícios, né? Então, por exemplo, um edifício construído na década de 60, às vezes ele só tinha um ponto de luz por ambiente, não tinham nem tomadas. Aí o edifício construído na década de 70, de 80, ele tinha uma tomada por ambiente. E aí, pensa hoje, aqui, a gente em 2021, trabalhando numa sala onde só tem uma única tomada. E isso é o que acontece lá no edifício da Escola de Engenharia, porque ele foi um edifício construído em 1960, e cada sala de professor ou cada sala de aula, muitas vezes ela tem uma única tomada. E aí foram fazendo reformas, adaptações, para se melhorar a instalação elétrica do prédio, que foi um prédio construído em 1960, tá? Então, as reformas e adaptações de uso são constantes dentro da engenharia civil, tá? E as demolições quando eu desisti da obra, né? A gente tem uma demolição que faz tempo que está prometida para ocorrer aqui em Porto Alegre, que vai ser uma cena, né? Quando eles realmente demolirem lá o antigo estádio do Grêmio, tá? Convido todos para assistir, porque é uma edificação que, apesar de estar abandonada, é uma edificação toda em concreto armado e não é tão simples assim se fazer a implosão de uma grande área como aquela construída, tá? Então, nós temos todas essas partes, mais essa área da manutenção também entra dentro da área de construção, tá? Bom, pessoal, agora aqui na minha parte final, eu quero falar das disciplinas da área. Então, eu gostaria de saber, ficou alguma pergunta da parte da atuação do engenheiro civil dentro da área da construção? Vanessa, eu só queria confirmar, eu tenho até 11h15, né, para conversar com vocês, né?
Ah, boa pergunta, né? A Vanessa está perguntando quem acredita que irá para a área da construção, né? A gente entra no curso, eu não sei, Vanessa, eu entrei assim completamente apaixonado pela área de estruturas, porque eu achava a área de estruturas muito mais nobre, né? E realmente eu concordo, continuo gostando muito da área de estruturas, tanto que eu tenho uma disciplina na área de estruturas, tá? Ó, o Lucas falou que eu. Mas eu acredito assim que tem várias pessoas, vários alunos que entram pensando em construir mesmo, em edificar, tá? Lorenzo, o Lourenço perguntou, apenas o engenheiro civil pode construir? Não, o engenheiro civil e o arquiteto, eles se confundem, tá? Há um entrelaçamento da área dos dois. Assim como o engenheiro civil pode fazer um projeto arquitetônico, que seria a principal função do arquiteto, o arquiteto pode construir. Tanto que ao longo do curso de arquitetura, paralelo às disciplinas de projeto, né? Então, o arquiteto ele faz toda uma área de projeto, de estudo de projetos arquitetônicos, né? O arquiteto trabalha muito com essa parte de desempenho. Paralelo a isso, o arquiteto tem as disciplinas da área de estruturas. Mas existem algumas limitações, por exemplo, o arquiteto ele não pode trabalhar com obras de arte, por exemplo, o arquiteto não pode fazer o projeto de um porto, de uma ponte, de um viaduto, tá? De grandes obras viárias, de pavimentação, obras da área de hidráulica. Então, o conflito maior entre o arquiteto e o engenheiro civil é na área da construção de edificações, tá? O que a gente percebe no mercado de trabalho, pessoal, é que realmente os arquitetos mais antigos eles se animavam a projetar, fazer o projeto arquitetônico e construir. Hoje em dia, a gente percebe que realmente quem está atuando mais na construção é realmente o engenheiro civil. Toda obra deve ter um engenheiro civil como responsável, mesmo uma obra de reforma, tá? Então, isso abre um leque enorme para a nossa área, né, de atuação, e eu diria que a área da construção é uma área bem significativa. Como eu disse lá no início, eu me formei achando, gostando, querendo trabalhar com escritório de cálculo, e percebi que economicamente eu não consegui, não foi viável, não consegui ter um valor por mês adequado, tá? E aí, quando eu fui para a área de construção, acabei sendo contratada por uma consultora e aí passei a receber realmente um valor fixo por mês, tá? Na área de projetos, você só recebe quando você faz o projeto, a não ser que você dê sorte de ser contratado por um escritório de cálculo, né? Porque você recém-formado, você não vai conseguir abrir o seu escritório de cálculo ainda, tá? Você ainda vai precisar trabalhar um tempo no escritório de cálculo para depois poder começar a trabalhar sozinho. Na área da construção, a mesma coisa. Normalmente, o profissional se forma, é bem comum quem quer trabalhar na área de construção ir trabalhar no momento inicial como o engenheiro civil de uma grande construtora ou uma construtora menor, né? Para depois, pouco a pouco, ir galgando os seus passos e passando a ele mesmo construir. Mas nada impede que você, como engenheiro civil recém-formado, você, por exemplo, construa uma edificação, uma casa, um edifício não tão alto, né? Então, nada impede. Na legislação, você pode construir. Ok? Respondido a pergunta, Lourenço? A Fernanda diz que gosta muito da área, mas está na dúvida. A Fernanda falou que está na dúvida. Olha, pessoal, o que eu recomendo para vocês é o seguinte: não façam a burrice que eu fiz. Não se foquem numa única área. O curso de engenharia civil, ele tem um leque, assim, ó, ele é maravilhoso. A gente consegue estudar muita coisa ao mesmo tempo. A gente tem que estudar, porque nós temos muitas disciplinas obrigatórias, né? E eu acho assim, ó, deem um valor para cada disciplina. Lembrem que cada disciplina que você vai estar fazendo, ela vai estar agregando um conhecimento. Mesmo que você não seja apaixonado por aquela área, tudo trabalha interligado. Então não tem como você achar que aquela disciplina você jamais vai utilizar. Não, tudo aquilo ali vai fazer parte do teu leque de conhecimento para você ser um bom engenheiro civil. E você nunca tem ideia de que área que você vai trabalhar. Né? Olha só, eu nunca pensei que eu iria ser professora da área de construção, tá? Então, a gente não pode dizer eu vou fazer tal coisa, tá? Ainda mais vocês que estão no primeiro semestre. Bom, pessoal, então, para ajudar vocês aqui, para entender mais ou menos a área de construção, eu vou falar das disciplinas, tá? E vocês vão ver que, apesar de eu ter colocado esse leque enorme de, 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 de áreas, né, que a construção abrange, a gente vai ver que a gente não tem tantas disciplinas obrigatórias.
tá? A primeira que vocês vão ver vai ser lá no terceiro semestre, que é Ciências dos Materiais. Eu diria que não é uma disciplina da área de construção, ela está mais para Química, tá? Mas a gente vai acabar precisando um pouquinho desses conhecimentos que vocês vão ver nessa disciplina, principalmente na parte do estudo dos materiais, tá? E aí vocês começam com edificações 1, que essa sim é a primeira disciplina na área de construção, que é do quarto semestre, tá? Nessa disciplina, a disciplina edificações 1, edificações 2A e 2B, são as 3 disciplinas que vão falar sobre as técnicas construtivas e os materiais de construção. E elas foram elaboradas de tal forma que elas sejam, os tópicos são colocados como se você estivesse construindo um edifício. Então, em edificações 1, vocês vão ver o planejamento da edificação, a alocação do canteiro de obras, vão pensar no qual o desempenho esperado para aquela edificação, tá? Aí vocês vão pensar em como executar as fundações, que é aquela ligação da edificação com o solo, né? Como que vocês vão executar a fundação, como que vocês vão executar a estrutura de concreto, né? Concreto armado, que é uma realidade do Brasil, é o tipo de estrutura que a gente mais usa, né? Como que você vai fazer os pilares, as vigas e as lajes de concreto armado, né? Detalhe, você tem lá o projeto estrutural que diz qual a dimensão, qual a quantidade de aço que vai ter em cada uma dessas peças. Aí, lá em edificações 1, vocês vão ver como vocês vão executar o concreto, que é um material misto, né? Um material que é mistura de cimento, areia, pedra. Então, vocês vão ver essa química, né? Como é que ela funciona. Aí vocês vão ver como que vocês vão fazer as paredes, né? Quais são os tipos de tijolos que eu posso usar, ou não, quais são as divisórias que eu posso usar, porque a minha parede não necessariamente precisa ser de tijolos, tá? Então, vocês vão ver toda essa parte em edificações 1. Aí, a disciplina Edificações 2, ela era uma única disciplina de 4 créditos, mas aí, com a norma de desempenho, o leque, os temas que deveriam ser abrangidos nessa disciplina ficaram muito mais complexos. Então, a gente dividiu essa disciplina em 2 partes. Então, a disciplina Edificações 2A, e a gente não pôde mudar para Edificações 3, porque a gente já tinha a disciplina 3, né? Então, a Edificações 2A é a disciplina que vai falar, então lá em Edificações 1, vocês viram a instalação e a execução da estrutura. A Edificações 2A vai iniciar com a execução do telhado, da cobertura, do sistema de cobertura, do sistema de impermeabilização e da colocação das janelas, das esquadrias, das portas, tá? E dos vidros. Então, isso que vocês vão ver em Edificações 2A, sempre olhando para a norma de desempenho, tá? Na Edificações 2B, vocês vão fechar essa edificação, vocês vão fazer o revestimento dela, então seria o revestimento de paredes, tetos e pisos, vão ver o uso de possíveis divisórias, né, e forros, e a parte de pintura, né? Então, a edificação 2A e 2B, ela vê aquele fechamento da edificação, lembrando que tudo isso tem que atender à norma de desempenho. Então, lá em edificações 1, vocês viram a parede, em edificações 2A, vocês viram as janelas, as esquadrias, e em edificações 2B, vocês viram os revestimentos externos. Esses 3 elementos vão ter que trabalhar em conjunto, protegendo a edificação, formando aquele envelope protetor que impede a entrada de água, de calor e de barulho, né? A mesma coisa em relação ao telhado, a mesma coisa em relação à fundação. Então, a gente tem todo esse monte de sistemas que compõem a minha edificação, tá? Que tem que trabalhar em conjunto e dar o desempenho esperado para a minha edificação, certo? Aí, a disciplina Edificações 3, tá? Ela é lá na etapa, no 7º semestre, é a disciplina que viria aquela parte do cronograma, do orçamento e do gerenciamento da edificação, que é uma parte também super importante. E ver também a parte de legislação, o que eu tenho que atender e tudo mais, tá? É uma disciplina bem puxada para um semestre só, tá? Então, a gente tem, então, essas 4 disciplinas, desculpa, né? Edificações 1, 2A, 2B e edificações 3, compondo, então, as disciplinas obrigatórias da área de construção. Aí, se você quiser trabalhar com a área de construção, aí você deve fazer as disciplinas eletivas. Para que a tua ênfase seja em área de construção, você vai poder escolher as disciplinas eletivas para essa área. Se você quiser trabalhar com estrutura, você vai escolher as eletivas de estrutura. Se quiser trabalhar com geotecnia, você vai escolher as disciplinas de geotecnia, tá? Então, se você quer trabalhar com construção,
você escolhe. Você tem que fazer no mínimo 24 créditos de eletivas na área que você escolheu, tá? Você pode fazer outras eletivas? Pode, mas na área de construção tem que ter 24. Como a maioria delas tem 4 créditos, isso implica em fazer 6 eletivas, no mínimo 6 eletivas na área de construção, certo? E aí, quais são as eletivas que eu tenho na área de construção? Um leque enorme que vocês vão poder escolher, tá? Não, pode fazer todas? Pode fazer todas, mas você não vai conseguir se formar tão cedo, tá? Então, você vai acabar tendo que escolher as que mais te chamam a atenção, tá? Então, nós temos a primeira aqui, ó, concreto e argamassas especiais, que é uma disciplina onde você vai ver os tipos de concretos especiais, que vocês não viram lá em edificações 1. A disciplina especificações de materiais e projetos de revestimento cerâmico é sobre a aplicação de revestimento cerâmico, principalmente em fachadas, que é uma coisa bem complexa. A disciplina materiais para construção civil, metais, madeiras e polir, ver os demais materiais, né? Então, vocês viram que é concreto, argamassa, cerâmico e os demais materiais. Então, são 3 disciplinas para vocês complementarem o conhecimento nessa área. Aí, nós temos essas 2 disciplinas que são bem interessantes, que chamam patologia, ou seja, o que dá errado, tá? São 2 disciplinas onde você vai ver o que dá errado e o que você não quer que dê errado, você quer que dê certo na sua obra, tá? Então, a gente vai ter a patologia de revestimento e a patologia e instrumentação das construções, que seria uma disciplina mais da patologia da estrutura da edificação, do concreto da tua edificação, tá? Aí nós temos a disciplina de manutenção, que vai te explicar o que é fazer a manutenção de uma edificação. Pode ver que lá das disciplinas obrigatórias nem deu tempo de falar muito de manutenção, tá? Aí nós temos a outra disciplina que fala sobre noção sobre perícia, que é quando eu tenho que fazer periciar um edifício que deu problema, que deu errado, como é que eu vou provar o que deu errado ou não? É uma parte também dessa parte da conservação das edificações. E aí nós temos a disciplina inovação na construção, que é uma disciplina onde você vai tentar olhar como empregar no seu edifício os materiais, as inovações que estão vindo no mercado. E aí, super importante, a gente tem essas 2 disciplinas, habitabilidade e edificações comunidades sustentáveis, que são disciplinas que olham para essa parte do desempenho, do conforto térmico, acústico da edificação, de como se sentir bem estando dentro daquela edificação, mas ao mesmo tempo não deixando de usar materiais sustentáveis, tá? Aí nós temos aqui as disciplinas da parte de edificações 3, né, que seria a parte do orçamento e cronograma, então tem práticas do orçamento, empreendedorismo e gestão de empresas, gerenciamento, lembra que eu falei para vocês que o engenheiro tem que gerenciar a obra, gestão de projetos e inovação, então se eu quero mudar alguma coisa, como que eu vou trabalhar no meu projeto. A gente tem a disciplina que está com esse nome, mas na verdade ela é gestão de desempenho de edificações, eu acho que ela deve mudar de nome no próximo semestre. Além disso, a gente tem mais outras disciplinas bem específicas, como a que trabalha com alvenaria estrutural, que seria, em vez de eu trabalhar com a estrutura em concreto, eu trabalho com a estrutura em alvenaria. A disciplina aerodinâmica, que seria a disciplina onde eu vou ver como que o vento funciona, atua na minha edificação, e por que isso interessa para a área de construção? Porque o vento pode derrubar minha estrutura, mas também pode arrancar a minha fachada, pode derrubar o meu telhado, então, para a construção também importa a aerodinâmica. A gente tem as disciplinas projeto de edificações 2, que seria o projeto arquitetônico, muito importante, tá, pessoal? Principalmente que agora a gente vai trabalhar com essas disciplinas, trabalhando com o BIM, que seria o programa mais atual que a gente teria de projeto, tá? Então, essa projeto de edificações 1 e projeto de edificações 2, ela é bem interessante. E noções básicas sobre segurança contra incêndios, que é uma disciplina que eu acredito que vai se tornar... Olha, Laurinha. É uma disciplina que provavelmente vai se tornar obrigatória em breve, tá? Para todos, que a gente tem um mínimo de noção sobre como proteger a nossa edificação de incêndios, tá? Vânia, terminei aqui as minhas eletivas, aqui está o meu contato, pessoal. Se vocês quiserem fazer qualquer pergunta, podem me mandar e-mail, tá? Fique à vontade.